Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Como toda semana, a gente gosta de começar fazendo exercício da gratidão, lembrando que a gratidão para nós é um ebó. Para as religiões de matriz africana, ebó são rituais que servem tanto para levar coisas ruins embora, como para trazer coisas boas, ou até mesmo redirecionamento comportamental, situações ou comportamentos que a gente precisa mudar para a gente viver melhor. E eu sou muito grata por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca e de crescimento. Eu gosto muito de ver os comentários, mensagens que vocês me mandam, os e-mails que vocês me mandam. Aprendo muito, cresço muito e por isso eu sou muito grata. Sou grata por estar com saúde, sou grata pelas pessoas que me cercam, sou grata pelos filhos da Nanã estarem com saúde e sou muito grata pelos amigos e amigas que eu tenho, que a vida me proporcionou e que estão sempre comigo na hora da necessidade. Então, com isso, eu sou muito grata e por poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre Ori, eu recebi uma pergunta que diz assim: como lidar com um ori de uma pessoa que não consegue perceber sua mediunidade? Faz tudo ao contrário do que pensa e acredita, não consegue ter domínio de suas decisões. Bom, nessa pergunta eu vejo duas situações diferentes. Primeiro, no que tange à mediunidade. Eu entendo que na nossa sociedade nós somos criados para só lidar com aquilo que é sólido, concreto, que a gente pode pegar. Não somos educados para as coisas mais sutis da vida, nem mesmo para as emoções, que dirá para a mediunidade. Né? Eu digo nem mesmo para as emoções, pois às vezes parece que é vergonha, até a relação com amor, por exemplo. Temos umas relações tão doentias, pois não somos educados para amar. Parece que amor é uma relação apenas sexual e não afetiva. E isso afeta a nossa relação até com a gente mesmo e com no pequeno círculo. Com relação à mediunidade, a gente não é criado para isso, muito pelo contrário, para abafar. Quantas pessoas que, crianças, inclusive, que não foram levados, não são levados para o médico, para o hospital, ou para tomar medicação, antigamente até internação, por conta da sua mediunidade. Ou porque sonhava, ou porque via coisas, via pessoas, da relação com o invisível. Recebia recados, mensagens, e aí se torna uma relação não natural, né? Eu costumo dizer que eu nunca pude negar a minha mediunidade, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mediunidade, com o invisível. Eu tenho minha memória desde assim, da minha primeira infância, desde a minha primeira memória, eu tenho uma relação com o invisível. Mesmo muito antes de estar no candomblé, ou isso não necessariamente ligado a alguma religião, algo meu. E eu sempre vi isso como algo natural, como uma ferramenta, uma habilidade, igual a gente enxerga, ouve, fala, eu entendi a mediunidade da mesma forma. Mas a gente não é educado para isso e muitas pessoas acabam abafando isso, escondendo. Você esconde tanto, dizem que uma mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela se torna verdade, né? Você fala tantas vezes uma mentira que acaba acreditando. E eu acredito nessas habilidades. Igual quando quantas pessoas são inteligentes, têm várias habilidades, mas têm a autoestima lá embaixo.
ela não vê, ela não consegue perceber que ela é capaz. Ela não, ela tem medo de se desafiar. E isso é provocado pelo meio, se essa pessoa, criança, né, e depois adulto, fosse estimulado desde a infância naquela habilidade que ela tem, ou aquele gosto, aquela vontade, ou fosse exposta a diversas ferramentas, culturas, ela poderia se desenvolver mais amplamente, de uma forma mais completa. E tudo isso nos é vetado, é feio, é proibido, é ridículo. Então, com o tempo, a gente desaprende, não aprende a lidar com isso. E tem gente que às vezes até deixa de ver. E aí se torna uma coisa. Aí parece que você tem que fazer um curso mirabolante para ter acesso ou direito ao acesso à sua mediunidade, à sua essência. E eu acredito que. Lembra quando a gente fala do pré-projeto, do Ori, a gente vai, escolhe o Ori, define o pré-projeto, vai lá, recita para o Lodumare antes de passar por Onibodê e entrar nesse corpo, nessa matéria. Para a gente cumprir o pré-projeto, esse projeto, a gente precisa de algumas habilidades, como, por exemplo, eu não posso vir no meu projeto ser uma pessoa da área da saúde, desde uma parteira a um médico cirurgião, não importa, se eu não nascer com a habilidade mínima de lidar com sangue, por exemplo. Tem gente que olha para o sangue, tem gente que olha o próprio sangue e desmaia. Não é verdade? Então, assim, eu estou dando esse exemplo, ou tem pessoas que têm mais habilidades na área de humanas, outros mais na área de exatas, e por aí vai. Então, são ferramentas, habilidades, eu acredito que da mediunidade é a mesma coisa. E todo mundo tem um pouco, em algum nível, em algum. Falar em estágio parece nível hierárquico, como se um fosse melhor do que o outro. E eu acredito que não. Eu acredito que a gente traz as ferramentas necessárias para desenvolver o nosso pré-projeto. E aí eu acho que tem uma questão também, porque se você tem acesso direto ao invisível, se você é autônomo no que tange a sua mediunidade e autocuidado, aí você não precisa tanto de um intermediário, né? Você não precisa pagar esse passe para um sacerdote, seja ele de qual religião for. E aí eu estou jogando isso daqui como crítica para gente, como autocrítica, para a gente observar o quanto que a gente se corresponsabiliza pela nossa mediunidade ou pela nossa espiritualidade como um todo, e quantas pessoas ficam subjugadas. Você não tem nem o direito de sonhar sem autorização de alguém, né? E eu acho que são coisas para a gente refletir. Então, a mediunidade é uma questão. E se a gente não é treinado para isso, a gente precisa se rever, se permitir. E eu acredito muito que quanto mais a gente se respeita e respeita a nossa natureza, quem a gente é de fato, tudo isso vai fluindo melhor. Porque é igual a mediunidade, e aí tem pessoas que uns veem, outros ouvem, outros sonham, outros sentem cheiros, e tem mil outros, tem arrepio, tem sensações em maior, né, em grau mais intenso ou menos intenso. Cada pessoa é de um jeito, cada ori é um ori. E aí cada habilidade é de acordo com aquilo que você precisa. E não estou falando que só tem mediunidade quem veio para cumprir o caminho no sacerdócio. Não é verdade, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa refletir. E cada um tem que buscar a sua métrica, né? Se rever dentro de si. Quantas vezes a gente não sabe que está fazendo errado? Ou tem uma sensação na hora de entrar numa rua?
Nossa, às vezes a rua que você sempre entra te dá um gelo, te dá alguma coisa, fala, ah, não, é coisa da minha cabeça. Pode ser só coisa da sua cabeça, e que cabeça é essa? Pode ser o Ori te dizendo, olha, ali tá escuro, é melhor não, pode ter alguma coisa, né, ali de ruim para você. Eu entendo como uma coisa natural, sabe? A mediunidade, não é algo mágico. Eu entendo como uma ferramenta, uma habilidade, como outra qualquer. Eu não sei nem se eu estou usando os termos corretos, né? Essa habilidade, mas é igual você poder enxergar, sentir cheiro, né? O olfato, a audição, são ferramentas que a gente tem aqui. E aí vai de quanto mais você se respeitar e se aceitar, eu acho que mais fácil de tudo isso fluir. E aí a outra coisa fala, né, dessa pessoa que faz tudo ao contrário daquilo que ela mesma acredita. E eu acho que isso tá no mesmo pacote, mas não. De que forma? Aí eu acho que tá muito no que tange a autossabotagem, que eu costumo dizer sempre, e sempre reflito também bastante sobre isso. A quantidade de ferramentas de autossabotagem que a gente tem. Por exemplo, todo mundo sabe que usar droga é ruim. Todo mundo sabe, todo mundo vê exemplo, a gente vê pessoas na Cracolândia, mil. E mesmo assim, por algum motivo, muitas pessoas experimentam. E não conseguem largar delas, ou coisas mais simples, porque aí entra mais no vício, mas ou como o diabético que sabe que não pode comer açúcar, ou como a pessoa que tem pressão alta e insiste em comer salgado. Então, a gente precisa ver quantos mecanismos de autossabotagem que a gente tem, sabe? Por questão de autoestima, de a gente não se achar merecedor. Então, vai para além do fato do condicionamento da materialidade e na negação da mediunidade. Aí vai, eu acho que está mais no campo da psicologia, né? No campo do autocuidado, de se dar o direito de ser feliz. Quantas vezes a gente não se auto-sabota? Então, isso não tem. Porque também você achar que você só toma decisões ruins porque não ouviu a espiritualidade, é você também não querer arcar com as consequências das suas escolhas. Lembrando que a gente tem o livre-arbítrio. Lembra? O livre-arbítrio, a mediunidade. Uma coisa é o invisível intervir num livramento, né, numa morte fora de hora, um acidente. Quantas pessoas têm aí histórias para contar de, às vezes, ir atravessar a rua e estava vindo um carro e parece que alguém empurrou e não tinha nada material ali, nenhuma pessoa materializada para empurrar ela e sair da frente do carro, e mil outras situações. É diferente um livramento e de esperar, que é da obrigação do invisível, da espiritualidade, do seu mentor espiritual, do seu orixá, né? Ou de Deus, porque as pessoas ficam esperando que Deus venha e pegue na sua mão para você tomar as decisões certas. Ou seja, você não é responsável pelos seus atos. Ora, seu Lodumare, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, eu acho importante a gente separar um pouco as coisas. Uma coisa é eu, Adriana, a necessidade, às vezes, do autocuidado, de eu me rever, de me respeitar, o quanto que eu gosto de mim, o quanto que eu me aceito, e a partir daí as minhas atitudes para comigo. Porque se eu sei que determinada situação ela é prejudicial para mim e ainda assim eu insisto em fazer isso, eu preciso refletir por que eu faço isso.
E aí não é culpa do outro. Mesmo a gente tem situações de abuso, sim, um erro, mas o que eu tô querendo dizer é que um erro não justifica o outro, sabe? Porque às vezes a gente nota que aquela pessoa é violenta, mas mesmo assim a gente se dirige para esse tipo de relação. Uma coisa é o abusador, que é uma questão que precisa ser tratada. Outra coisa é a situação da vítima, nós vítimas, que às vezes a gente se coloca em situação que a gente prevê. E não estou falando nem mediunicamente, pode ser mediunicamente sim, mas a gente vê todos os sinais de que aquilo vai dar errado, vai, como diz a esquerda, que vai dar ruim, né? E ainda assim você se envolve nesse tipo de relação. Então são coisas que a gente precisa cuidar. Então, onde eu estou falhando comigo no autocuidado? De pedir ajuda, talvez demande tratamento, de cuidado, e isso não é uma vergonha. Eu estou dando exemplos de relações abusivas, eu estou dando exemplos de relação com entorpecentes e várias outras situações, né? Quando você vê que vai ter sucesso, às vezes, num projeto, de repente você faz uma bobagem qualquer. Só que uma coisa quando você faz isso uma vez, outra coisa quando isso é recorrente. Tem gente que não consegue concluir ciclo, não consegue terminar um curso, fazer um curso até o final, não consegue concluir um projeto. Por que será? E aí, isso não tem a ver com a espiritualidade, isso tem a ver de como você se vê, né? Então, eu acho importante a gente separar essas questões. Uma coisa é a espiritualidade, que sim, ela precisa estar equilibrada, precisa ser bem cuidada, e ela faz parte de um todo. Mas eu preciso cuidar da minha espiritualidade, como eu preciso me alimentar bem, eu sei que eu preciso praticar esporte, e várias outras coisas que eu sei que preciso para viver bem. E por que eu faço umas e outras não? São coisas para a gente refletir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu achei bastante intrigante. Se vocês tiverem dúvida, tiverem questões, mandem, coloquem aí na descrição aí no vídeo, coloquem no vídeo pra gente, me manda por e-mail, ou podem me mandar no Facebook, nas redes, que estão todas aí na descrição dos vídeos, tá certo? Pra gente trocar aqui. Eu espero que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, que Pai Oxóssi nos abençoe grandemente, nos traga caça farta, nos traga prosperidade e que não permita que passemos fome, que passemos necessidade, não permita que sejamos abandonados. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.